Deus criou todas as coisas, céus e terra, luz e trevas, anjos e homens. E com cada criação, ele estabeleceu uma ordem. Cada estrela tem seu curso, cada ser, sua função, cada criatura, seus limites. Mas entre tudo o que foi moldado pelas suas mãos, existe uma exceção, uma entidade tão colossal, tão indomável, que nem os anjos ousam se aproximar. Uma força que nem o próprio inferno conseguiu subjugar. Um ser que Deus criou e nunca permitiu que fosse dominado. Seu nome ecoa nas profundezas dos oceanos e nas páginas mais temidas das Escrituras. Seu corpo é uma fortaleza, sua respiração, fogo, seu rugido, o som da destruição, e sua origem está envolta em um mistério que atravessa milênios. Leviatã, uma criatura descrita como a personificação do caos, um símbolo do que há de mais primal, mais antigo, mais perigoso. Dizem que ele foi trancado nas profundezas, que ninguém pode enfrentá-lo, nem o homem, nem os anjos, nem o inferno. E há quem diga que o Leviatã ainda está lá embaixo, esperando, dormindo sob o peso das águas, até a ordem final de Deus. Hoje, você vai conhecer a origem dessa criatura, o porquê de sua existência, e porque nem mesmo o Altíssimo ordenou sua destruição. Mas atenção, esta história não é uma fábula. Ela está nas Escrituras, e foi registrada não para entreter, mas para alertar. Comente aqui embaixo se você conhece outro ser bíblico tão temido quanto o Leviatã. Talvez existam outros segredos escondidos nas entrelinhas da Bíblia. Onde aparece na Bíblia as terríveis aparições do Leviatã nas Escrituras. Quando falamos de monstros, bestas e criaturas lendárias, a maioria das pessoas pensa em histórias de ficção, mitos pagãos ou lendas esquecidas. Mas o Leviatã não é invenção. Ele está nas Escrituras, repetidas vezes. E o que mais impressiona não é apenas a sua presença, mas a forma como Deus o descreve. Não como um símbolo ou metáfora, mas como uma criatura real, viva, poderosa e intocável. Jó 41, o capítulo que estremece a alma. Poucos capítulos da Bíblia são tão intensos e específicos quanto Jó 41. Ali, Deus responde diretamente a Jó, que ousava questionar os planos divinos. Em vez de explicações filosóficas ou espirituais, Deus faz algo inesperado. Aponta para suas criaturas mais poderosas, e entre elas dá um capítulo inteiro ao Leviatã. Poderás tu pescar com anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com uma corda? Jó 41, 1. Desde o primeiro versículo, o tom é de confronto, um desafio. É como se Deus perguntasse: você acha que domina alguma coisa? Então tente dominar isso. Nos versículos seguintes, o texto se transforma numa descrição assombrosa. Quem abriria as portas do seu rosto? Pois ao redor dos seus dentes está o terror. O seu sopro faz acender brasas, e da sua boca sai fogo. Na terra não há coisa que se lhe possa comparar, pois foi feito para estar sem pavor. Essa é a criatura mais temida que já pisou, ou nadou, na criação. E o mais impactante, nem mesmo Deus sugere que o homem tente derrotá-lo. Na verdade, o recado é claro. Leviatã existe como lembrete da pequenez humana. Salmos 74, 14. Deus, contra a besta do caos. Aqui, o salmista recorda a força de Deus contra os inimigos antigos, e entre eles surge novamente o Leviatã. Tu esmagaste as cabeças do Leviatã, e o deste por mantimento às feras do deserto. Note que o texto fala de cabeças, no plural. Isso levanta uma questão perturbadora. O Leviatã teria múltiplas cabeças? Seria uma criatura de múltiplas formas? Uma entidade fragmentada que representa não só uma ameaça física, mas também espiritual e simbólica? Mais que isso, Deus o derrota, mas não o elimina completamente. Ele o entrega como alimento. Isso indica que o Leviatã faz parte de um ciclo, uma engrenagem oculta no grande plano divino. Isaías 27, 1. A profecia final. E se ainda houver dúvidas de sua existência real, Isaías encerra: naquele dia o Senhor castigará com a sua espada dura, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o monstro que está no mar. Este versículo projeta o Leviatã no fim dos tempos. Ele é chamado de
a serpente veloz e tortuosa, um eco do próprio dragão do Apocalipse, da serpente do Éden e de todos os inimigos primordiais da ordem divina. Sua morte nesse texto não é acidental. Ela é um ato final, um juízo, um símbolo do fim do caos. Mais do que uma criatura, um lembrete eterno. O Leviatã aparece em momentos estratégicos da Bíblia, quando Deus afirma sua soberania, quando se recorda o poder divino sobre o caos e quando se profetiza o fim definitivo da desordem. Ele não é um mito, ele é um marco espiritual, um monstro real, seja em forma física, seja como entidade sobrenatural, que serve como lembrete de que existem coisas que estão além do controle humano. Como era o Leviatã? A descrição da criatura mais temida da criação. Poucas criaturas na história da humanidade despertam tanto fascínio, mistério e terror como o Leviatã. Mas o que exatamente ele era? Como se parecia? De que forma ele desafia todas as leis da natureza conhecidas? Para encontrar essas respostas, não precisamos recorrer a mitos antigos ou a fábulas inventadas. A própria Bíblia Sagrada nos dá detalhes precisos, versículo por versículo, sobre essa criatura aterradora, talvez a mais temida de todas, já mencionadas nas Escrituras. Uma besta colossal que habita as profundezas. O Leviatã é apresentado como uma criatura marinha gigantesca, de proporções tão monumentais que é descrita como impossível de capturar ou conter. Ele não é apenas um grande peixe, ele não é um animal comum, é uma força viva do próprio caos primordial. Poderás tu pescar com anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com uma corda? Jó 41, 1. Desde o primeiro versículo em que é descrito, Deus deixa claro: você não é capaz de controlar isso. O Leviatã habita as profundezas, onde a luz não entra, onde o homem não alcança. Ele representa tudo aquilo que está além do nosso alcance, da nossa compreensão e, principalmente, do nosso domínio. Escamas impenetráveis, uma armadura viva. O corpo do Leviatã é como uma fortaleza ambulante. Suas escamas não são apenas grossas, elas são impenetráveis. A Bíblia descreve essas escamas como estando tão próximas umas das outras que nem o ar passa entre elas. O seu dorso é feito de fileiras de escudos, firmemente unidos como se fossem selados. Cada uma está tão próxima da outra que o ar não passa entre elas. Estão tão unidas entre si que não podem ser separadas. Jó 41, 15 a 17. É como se o Leviatã fosse uma armadura viva. Espadas, lanças, flechas, dardos, tudo ricocheteia ou se parte ao tocar sua pele. Não há arma humana que o fira. Fôlego de fogo, uma boca que cospe brasas. Mas não basta ser indestrutível. O Leviatã não apenas resiste, ele ataca com poder sobrenatural. Segundo a descrição em Jó, o seu hálito acende brasas. De sua boca sai fogo. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Das suas narinas sai fumaça, como de caldeira fervente sobre fogueira. O seu hálito acende brasas, e da sua boca sai chama. Jó 41, 19 a 21. Essa descrição, vinda diretamente da voz de Deus no texto, faz do Leviatã algo que vai além de qualquer criatura conhecida. Um ser com poder destrutivo comparável ao de um dragão, e mais do que isso, com um fogo que não vem da natureza, mas do próprio abismo. Seus olhos como os raios da alvorada. Num detalhe poético e ao mesmo tempo inquietante, a Bíblia diz que os olhos do Leviatã são como os raios da aurora. Os seus olhos são como os raios da manhã. Jó 41, 18. Esse trecho pode ser interpretado de duas formas: brilho e poder avassalador. Assim como o nascer do sol pode cegar momentaneamente quem o encara, os olhos do Leviatã impõem reverência imediata. Presença inevitável. O dia sempre chega. A luz sempre aparece. E assim, também é o Leviatã. Impossível de ignorar, impossível de deter. A própria presença do medo. Talvez o detalhe mais chocante da descrição do Leviatã não esteja no que ele faz, mas no que ele provoca. Medo. A Bíblia afirma que qualquer um que tente enfrentá-lo desiste antes mesmo do combate começar. Não por covardia, mas por instinto de sobrevivência. Se alguém tentar agarrá-lo, perderá a esperança. Ao vê-lo, será lançado por terra. Jó 41, 9. E ainda,
Quando ele se ergue, os poderosos se apavoram. Fogem desnorteados quando ele se sacode. Jó 41:25. O Leviatã não precisa lutar. Sua presença já basta para paralisar. Ele é o terror encarnado. O aviso divino de que existem limites que o homem não pode cruzar. Um lembrete de proporções cósmicas. Ao final da descrição, Deus encerra com uma frase definitiva. Na terra não há igual a ele, criatura destemida. Olha com desdém para tudo o que é altivo, é rei sobre todos os orgulhosos. Jó 41:33-34. Ou seja, o Leviatã não é apenas forte, ele é o ápice da criação selvagem. Ele desafia o orgulho humano e reina sobre os que se acham poderosos. O que vemos então não é apenas um monstro marinho, é uma declaração divina. Você, homem, jamais dominará tudo. E o Leviatã é a prova viva disso. O que simboliza o Leviatã? Entre o caos, o mal e a soberania divina. Ao longo dos séculos, o Leviatã tem provocado debates intensos entre teólogos, estudiosos das Escrituras e até místicos. Afinal, quem ou o que é essa criatura? A Bíblia descreve o Leviatã como real, mas com características que parecem ultrapassar os limites da carne e do sangue. Sua presença não é apenas física, é simbólica. Espiritualmente, o Leviatã encarna forças muito mais profundas do que apenas um monstro marinho. Para entender o que ele simboliza, é preciso voltar ao início, antes da criação do mundo. O caos primordial, a força antes da ordem. Na cosmovisão hebraica antiga, antes de Deus organizar o mundo, havia o caos, um abismo escuro e sem forma, onde nada era estável, previsível ou seguro. Esse abismo era associado aos mares profundos, águas violentas, agitadas, indomáveis. E é justamente desse ambiente que o Leviatã emerge. Ele representa aquilo que existia antes da ordem divina. Uma força primal, caótica, que não segue leis humanas ou físicas. Deus cria o mundo ao impor limites ao caos. E o Leviatã é uma lembrança viva de que esse caos ainda existe, apenas contido, não destruído. É por isso que, em Isaías 27, Deus castiga o Leviatã com sua espada poderosa. Não como se estivesse matando uma criatura física apenas, mas afirmando sua soberania final sobre tudo que um dia tentou se opor à ordem. O mal encarnado, a sombra do inimigo. Para muitos intérpretes cristãos, especialmente ao longo da Idade Média, o Leviatã passou a ser visto como uma representação de Satanás. Essa leitura se fortalece porque o Leviatã é rebelde, não se curva a ninguém, destrutivo, cospe fogo, causa terror, ninguém pode vencê-lo. Orgulhoso, rei de tudo o que é altivo, serpentino, chamado de serpente tortuosa em Isaías, evocando a serpente do Éden e o dragão do Apocalipse. Essa conexão simbólica faz do Leviatã uma espécie de arquétipo do mal. Não o mal moral, do pecado individual, mas o mal cósmico, estrutural. O tipo de mal que habita as instituições corrompidas, os impérios opressores, as guerras sem sentido e os terrores que fogem da compreensão humana. O Leviatã, nesse sentido, é o eco do dragão que paira sobre a humanidade, desde o Gênesis até o Apocalipse, a criação indomável, prova do poder absoluto de Deus. No entanto, há uma terceira visão, talvez a mais direta e, ao mesmo tempo, a mais aterradora. Segundo ela, o Leviatã não é um símbolo do mal nem do caos. Ele é simplesmente uma criação de Deus. Simulation, uma criatura colossal, feroz, indomável, intencionalmente feita assim pelo Criador. E por quê? Para que o homem nunca se esqueça de que nem tudo foi feito para ser dominado. Quem o criou pode controlá-lo, mas ninguém mais. Essa visão transforma o Leviatã numa testemunha viva da soberania de Deus. Como se o Senhor dissesse: vocês governam os peixes, domesticam os animais, constroem impérios, mas jamais tocarão nisto, porque esta criatura pertence apenas a mim. É como se o Leviatã estivesse ali para dizer: há limites, e eles foram traçados por Deus. Conclusão: um símbolo com múltiplas camadas. O Leviatã pode ser tudo isso ao mesmo tempo. Um monstro físico, uma metáfora do mal, um símbolo do caos, uma criação divina. Sua existência desafia o orgulho humano,
os impérios espirituais e as forças ocultas. Ele é um lembrete vivo de que nem tudo pode ser explicado, nem tudo pode ser vencido, mas que, acima de tudo, há um que tem poder sobre todas as coisas, até mesmo sobre o incontrolável. E esse um é Deus. A origem misteriosa do Leviatã, o que a Bíblia não diz diretamente. Entre todos os seres mencionados nas Escrituras, poucos carregam um véu tão espesso de mistério quanto o Leviatã. Ele aparece com força, com terror, com majestade. É descrito em detalhes como uma criatura colossal, incontrolável e sagrada, mas nunca se explica, em nenhuma passagem, quando ou por que ele foi criado. Essa ausência de explicação direta só aumenta o fascínio e o medo ao redor dessa criatura. O Leviatã simplesmente está lá, presente nos relatos, presente nos salmos, presente nas profecias, mas ausente da narrativa da criação. Será que ele surgiu antes do mundo? Quando olhamos para o primeiro capítulo do Gênesis, vemos que, antes de tudo, a terra era sem forma e vazia, e que havia trevas sobre a face do abismo. Gênesis 1:2. Nesse ambiente caótico, Deus começa a ordenar as coisas, separa luz e trevas, terra e mar, dia e noite. Mas o texto sugere que algo já existia antes da ordem. É aqui que muitos estudiosos acreditam que o Leviatã possa ter sido criado, no meio das águas profundas, onde o caos ainda reinava. Talvez ele seja um remanescente daquela realidade anterior à criação ordenada. Não algo corrompido, mas algo intencionalmente deixado intocado, como uma testemunha viva do poder de Deus sobre o caos primordial. A tradição judaica: 2 Leviatãs, um segredo guardado. Embora a Bíblia canônica não detalhe a origem do Leviatã, tradições judaicas antigas oferecem narrativas surpreendentes sobre seu nascimento. De acordo com o Talmud e escritos do Midrash, Deus teria criado 2 Leviatãs, um macho e uma fêmea. Mas logo após sua criação, o Senhor teria percebido algo aterrador. Se esses 2 se multiplicarem, sua descendência tomará os mares e dominará toda a criação. Então, para impedir esse desequilíbrio, Deus matou o Leviatã fêmea, preservando sua carne para o banquete dos justos no fim dos tempos. Uma tradição também ecoada nos escritos apocalípticos de algumas seitas judaicas. Essa lenda revela muito mais do que uma curiosidade mitológica. Ela reflete uma ideia poderosa. O Leviatã foi criado com limites, não por fragilidade, mas por misericórdia, porque sua origem é ocultada. A Bíblia detalha a criação de animais, plantas, luz, astros e até criaturas espirituais, mas silencia sobre a origem do Leviatã. Esse silêncio não é falha narrativa, mas estratégia teológica. O Leviatã é o mistério que Deus preserva. Não é para o homem saber como ou por que ele existe. É para o homem temer, respeitar e reconhecer que há coisas que nem mesmo a sabedoria dos profetas pode explicar completamente. Esse mistério o torna ainda mais poderoso, pois o Leviatã não é um personagem com começo, meio e fim. Ele é o símbolo daquilo que sempre esteve lá, e só será plenamente revelado no tempo do fim. Quem o criou pode controlá-lo, mas ninguém mais. Essa frase não está literalmente na Bíblia, mas carrega o espírito exato das Escrituras. O Leviatã é uma obra de Deus, criada talvez no silêncio do abismo, onde a luz ainda não tocava. Ele não foi feito para o homem compreender, nem dominar. E é justamente por isso que ele ainda está lá, guardado, contido, esperando o dia do juízo. Talvez um dia o mundo o veja, mas até lá, sua origem continuará sendo um dos maiores mistérios bíblicos já registrados e não registrados. Porque Deus nunca permitiu que o Leviatã fosse dominado. Uma declaração divina de poder. Entre todas as criaturas descritas nas Escrituras, nenhuma carrega um propósito tão singular, enigmático e imponente quanto o Leviatã. Ele não foi feito para ser domado, não para ser caçado, não para ser vencido. Desde o início até o fim de Jó 41, onde Deus descreve essa criatura com riqueza de detalhes, fica claro que o Leviatã é uma exceção à regra da criação. Tudo mais pode ser subjugado, mas ele não. Quem poderá enfrentá-lo e sair ileso? Quem ousaria enfrentá-lo face a face? Jó 41:10.
a exceção divina no mundo da dominação humana. Deus entregou ao homem o domínio sobre a criação. Adão recebeu autoridade para nomear os animais, cultivar a terra, governar os seres vivos. Mas o Leviatã não entra nesse pacote. Ele é um lembrete vivo de que o homem não é soberano sobre tudo. A tecnologia, o poder militar, a ciência, o intelecto. Nada disso pode tocá-lo. O Leviatã representa o limite da autoridade humana. Se não podes dominá-lo, como ousas contestar o Criador dele? Essa é a essência do que Deus transmite em sua fala a Jó. Deus não está apenas descrevendo um monstro. Ele está usando o Leviatã como um espelho, uma comparação viva entre o Criador e suas criaturas, símbolo de um poder incomparável. O Leviatã não é apenas uma criatura poderosa, ele é uma declaração, uma estátua viva, feita de carne, escamas e fogo, esculpida por Deus para lembrar o mundo de que existe um poder acima de todos os poderes. Tudo sob os céus me pertence. Jó 41:11. Esse versículo, no contexto do capítulo, tem peso imenso. Depois de descrever uma criatura inatingível, indomável e invencível, Deus afirma: ela também é minha. Nada está acima de mim. O Leviatã é o emblema do absoluto controle divino. Não é que Deus não pôde domá-lo, é que ele escolheu não permitir que ninguém mais o faça. É o trono do Senhor manifestado em forma de besta, colossal, indestrutível, inegociável. Se ninguém pode dominar essa criatura, o que dirá dominar o próprio Criador? Este pensamento é o ápice da teologia que envolve o Leviatã. Deus apresenta essa criatura como um desafio impossível, não para provocar medo gratuito, mas para ensinar uma verdade fundamental. Se você não consegue sequer imaginar um confronto com essa criação, como ousa questionar, duvidar ou tentar enfrentar o Criador dela? Em outras palavras, o Leviatã existe para proteger a imagem de Deus. Não porque Deus precise ser protegido, mas porque nós precisamos lembrar quem ele é. O limite da arrogância humana. Ao mostrar o Leviatã a Jó, Deus está fazendo mais do que descrever um animal. Ele está ensinando humildade. Está lembrando o homem de que nem tudo está sob controle humano, e que, às vezes, o maior sinal de sabedoria é reconhecer que há coisas que pertencem somente a Deus. O Leviatã é isso, um marco espiritual, um símbolo vivo da soberania absoluta, um guardião do limite entre a criatura e o Criador. Não foi feito para cair, foi feito para lembrar. Ao final, o motivo pelo qual o Leviatã nunca foi permitido ser dominado é simples. Ele não foi criado para ser vencido. Foi criado para ser observado de longe, temido e compreendido como um reflexo da glória de Deus. Enquanto o mundo tiver orgulho, soberba e desejo de controle, o Leviatã continuará existindo como uma resposta divina. Você pode conquistar tudo, mas jamais conquistará o que pertence apenas a mim. Curiosidades e interpretações históricas. O legado sombrio do Leviatã. Ao longo dos séculos, o Leviatã deixou de ser apenas uma figura bíblica temida e passou a habitar o imaginário de diversas tradições religiosas, culturais e filosóficas. A ausência de detalhes explícitos sobre sua origem e propósito nas escrituras deu margem para interpretações poderosas, simbólicas e, às vezes, apavorantes. De textos sagrados a relatos apocalípticos, de manuscritos rabínicos a tratados medievais, o Leviatã passou a ser muito mais do que um monstro do mar. Tornou-se uma entidade limite entre o divino, o infernal e o destino final da humanidade. Tradições rabínicas, o Leviatã e o banquete escatológico. Em escritos antigos da tradição judaica, especialmente no Talmud e no Midrash, encontramos a crença de que o Leviatã ainda vive, aguardando o fim dos tempos. Segundo essas tradições, no dia do juízo final, Deus matará o Leviatã com sua espada. Mas o motivo não é apenas destruir o mal ou selar o caos. Há algo mais simbólico e até surpreendente. A carne do Leviatã será servida em um banquete celestial, reservado aos justos. Esse banquete é descrito como um momento de celebração eterna, onde os que permaneceram fiéis a Deus serão recompensados não apenas com vida eterna, mas com um alimento sagrado vindo diretamente da mais poderosa criação divina. Além disso, os textos afirmam que a pele do Leviatã, forte como aço,
impenetrável como escudo, será usada para construir tendas de glória, onde os justos habitarão. Essa imagem transforma o Leviatã em um instrumento da redenção final. Um ser que foi indomável durante toda a história, mas que se transforma em prova viva da vitória divina e recompensa dos puros. Comparações com Tiamat e Lotan, ecos de um mito ancestral. Estudiosos das religiões comparadas apontam que o Leviatã não surge em um vácuo. Ele compartilha traços com criaturas de mitos muito mais antigos, de civilizações vizinhas a Israel. Tiamat, a deusa dragoa da Babilônia. Nos mitos babilônicos, Tiamat é uma deusa primordial do mar, símbolo do caos. Ela gera monstros e enfrenta o deus Marduk, que a derrota, abrindo espaço para a criação do mundo. A semelhança com o Leviatã é evidente. Ambos são forças do caos marinho. Ambos são derrotados como parte do processo de criação ou restauração. Ambos representam o que precisa ser vencido para a ordem surgir. Lotan, o dragão da mitologia cananeia. Na cultura cananeia, Lotan é uma serpente marinha de 7 cabeças, inimiga do deus Baal. Seu nome aparece em textos de Ugarit, e sua descrição lembra fortemente a do Leviatã bíblico, especialmente em Salmos 74, 14, que fala das cabeças do Leviatã. Essas conexões sugerem que, ao falar do Leviatã, a Bíblia está dialogando com mitos da época, mas subvertendo-os. Em vez de um Deus enfrentando o caos, é o Deus único de Israel que domina toda criatura, até mesmo as que inspiraram os monstros das nações pagãs. O Leviatã como devorador de almas. A visão medieval. Na teologia cristã medieval, o Leviatã passou a ser associado diretamente ao inferno. Vários teólogos, incluindo Tomás de Aquino e autores apocalípticos anônimos, descrevem o Leviatã como algo ainda mais simbólico e tenebroso, a garganta do próprio inferno. Segundo esses pensadores, o Leviatã seria uma criatura do fim dos tempos, devoradora de almas condenadas, uma boca do Hades, onde os ímpios seriam tragados eternamente. Essa interpretação o transforma num equivalente espiritual do inferno vivo, comparável ao dragão do Apocalipse, que aguarda para devorar os filhos da mulher. Apocalipse 12. Em ilustrações medievais, ele aparece como um monstro gigantesco com a boca aberta, de onde saem, ou para onde entram, legiões de almas perdidas. De besta física a símbolo eterno. Ao longo da história, o Leviatã deixou de ser apenas um animal misterioso da Bíblia para se tornar um símbolo do caos primordial, um eco de mitos antigos ressignificados pela fé judaico-cristã, uma ferramenta da justiça divina no fim dos tempos, uma personificação do mal e do julgamento. Esse acúmulo de significados não anula sua origem bíblica, pelo contrário, a amplifica. Mostra que o Leviatã atravessa séculos, crenças e culturas como uma entidade que representa aquilo que o homem jamais poderá dominar, nem entender plenamente. Ele é o monstro que resiste ao tempo, o terror que alimenta visões apocalípticas, e o lembrete final de que tudo, até o incontrolável, ainda está nas mãos de Deus. Conclusão e reflexão. O que o Leviatã nos ensina sobre Deus e sobre nós mesmos. Ao longo dos séculos, o nome Leviatã atravessou oceanos de interpretação, lendas e temores. Aparece na Bíblia como uma criatura indomável, envolta em mistério e pavor, feita de escamas impenetráveis, com fogo na boca e orgulho nos olhos. Mas seu propósito vai muito além de causar medo. O Leviatã não é apenas um monstro, ele é uma mensagem viva, uma metáfora encarnada, uma lembrança sobrenatural de que existem forças maiores do que nós, e uma força maior do que todas elas: Deus, o limite da força humana. Vivemos em um tempo onde a humanidade se vê capaz de dominar quase tudo. Criamos máquinas que ultrapassam a inteligência humana. Colonizamos o céu com satélites. Exploramos os fundos do mar. Destruímos montanhas. Alteramos o DNA. Desafiamos as leis da física. Mas o Leviatã nos para. Ele é o lembrete de que nem tudo pode ser domado, nem tudo pode ser explicado, nem tudo pode ser vencido pela nossa força ou ciência. Ele é a muralha final contra a arrogância humana, porque se nem Jó, o homem mais íntegro do seu tempo, ousou enfrentá-lo,
Quem somos nós para achar que controlamos todas as coisas? Mas o Leviatã também nos revela algo ainda maior. Ele não é soberano, ele não é eterno, ele não é Deus. O Leviatã é grande, mas tem um Criador, e só esse Criador tem poder sobre ele. Tudo sob os céus me pertence. Jó 41:11. Essa afirmação ecoa mais alto do que qualquer grito da criatura. Deus está dizendo: se você teme o Leviatã, tema mais a mim, porque fui eu quem o formou. Se ele cospe fogo, fui eu quem acendeu a chama. Se nada o domina, fui eu quem estabeleceu seus limites. Essa verdade muda tudo. Ela tira os olhos do terror e os fixa na soberania. Ela nos lembra que não há caos, dor, provação, demônio ou criatura que esteja fora do controle do Criador. A pergunta que fica: por que ainda duvidamos? Se até o Leviatã treme diante do Criador, por que nós, que temos livre acesso a ele, ainda duvidamos do seu poder? Essa é a reflexão final. O Leviatã não teme o homem, não foge das armas, não recua diante do inferno, mas diante de Deus, ele curva a cabeça. E nós que podemos orar, nós que temos promessas, nós que recebemos o Espírito Santo, que podemos clamar: Abba, Pai, e ser ouvidos. Por que ainda hesitamos? Por que ainda tememos o amanhã? O Leviatã nos lembra que não somos deuses, mas também nos lembra que pertencemos àquele que é. No fim, o Leviatã não é o vilão. Ele é o espelho, um espelho que mostra nossa pequenez, mas também a grandeza do Deus que caminha ao nosso lado. Ele é a prova viva de que, mesmo no caos, há ordem. Mesmo na dor, há propósito. Mesmo no terror, há um limite estabelecido pela mão de Deus. E quando você se sentir cercado por forças maiores que você, lembre-se, o Leviatã treme diante do Criador, e você é amado por ele.